Está no ar o seu Bíblia Fácil, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui na sua TV Novo Tempo. Nós estamos continuando o nosso trajeto aqui pelos eventos finais e hoje nós vamos falar sobre outro assunto que gera muita dúvida e que a Bíblia nos ajuda a entender, que é a questão da imagem da besta e da marca da besta. Já ouviram falar aí que pode ser um chip, o código de barras ou qualquer outra coisa? A Bíblia nos ajuda a entender o que é essa marca da besta e como a gente pode viver sem que a gente corra o risco de ter essa marca da besta. Então fica aí comigo, porque o programa de hoje vai ser muito instrutivo e muito bom para a gente crescer espiritualmente, crescer no conhecimento da palavra. Sejam bem-vindos para a nossa 8ª semana, é isso, né? 8ª semana. A gente já está aí, já se conhece mais, agora vocês já estão conversando nos bastidores, já ficaram mais desinibidos para fazer as perguntas, e é isso mesmo, né? A gente vai se conhecendo e quando a gente faz amizade, acaba a temporada, né? Mas é assim, a gente leva a amizade para a vida, né? Vamos orar para a gente começar o nosso estudo? Senhor, nós queremos agradecer mais uma vez porque nós temos a Tua Palavra em nossas mãos. Hoje nós vamos estudar mais um tema da Bíblia, mais um tema relacionado aos eventos finais, e nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz e entender a Tua palavra, para que possamos crescer espiritualmente. Deus, não deixa que opiniões humanas prevaleçam sobre a Tua palavra, mas nós queremos ouvir a Tua voz e seguir a Tua voz como o bom pastor, Senhor. Nos dá a Tua paz, nos batiza com Teu Santo Espírito, para termos clareza de pensamento nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, nós vamos continuar nossa jornada aqui pelos eventos finais, e hoje nosso tema, a marca e a imagem da besta. Veja, a gente tem nas 3 mensagens angélicas uma referência direta a essa questão da imagem da besta e da marca da besta como algo importante para o final dos tempos. Eu quero ler com vocês esse texto de Apocalipse 14, 8, que é o texto da 2ª mensagem angélica, que diz assim: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E aí a gente segue para a 3ª mensagem angélica com esse conteúdo da imagem e da marca da besta. Veja, eu queria falar uma coisa para vocês, mostrar aqui uma coisa na Bíblia, antes da gente entrar no tema propriamente dito, só para a gente marcar a importância desse tema. Vai lá para Apocalipse 14, por favor, nas 3 mensagens angélicas. Apocalipse 14, a partir do versículo 6, mas eu quero ler agora o versículo 14, tá bom? Apocalipse, você de casa, por favor, abra sua Bíblia também para você conferir o que eu estou lendo. Apocalipse 14, versículo 14, diz assim: olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Essa aqui é uma imagem da volta de Jesus, né? Essa imagem da volta de Jesus como colheita, ela é muito comum na Bíblia. Se você lembra lá, por exemplo, da parábola do trigo e do joio, né, em Mateus capítulo 13, e a hora da colheita, que vai separar trigo e joio, é a hora da volta de Jesus. Em várias vezes, a colheita é usada como uma metáfora para a volta de Jesus. E aqui, João, mais uma vez, está usando essa metáfora, e a gente tem aqui a colheita final, né? Quando diz que os campos estão brancos, aqui no final do versículo 15, visto que os campos da terra já amadureceram. Os campos estão maduros para a colheita. Por que é importante a gente saber dessa imagem aqui da volta de Jesus? É que essa imagem da volta de Jesus, ela acontece logo depois do anúncio das 3 mensagens angélicas, que estão aí do versículo 6 até o versículo 12. O que quer dizer que as 3 mensagens angélicas são as 3 últimas mensagens que
que devem ser pregadas na terra antes da volta de Jesus. E tudo o que tem nas 3 mensagens angélicas, a gente chama de verdade presente, especialmente a última mensagem angélica, a terceira. É a verdade para o nosso tempo, é a verdade mais importante para o nosso tempo. Não é que as outras verdades da Bíblia não sejam importantes, todas elas são, de Gênesis a Apocalipse. Mas o conteúdo da terceira mensagem angélica, ele é o que a gente chama de verdade presente, a verdade mais importante para o nosso tempo. E aqui na terceira mensagem angélica, a gente tem esta referência a adorar a besta, e a gente tem essa referência à imagem e à marca da besta. Leia comigo a terceira mensagem angélica, a partir do versículo 9. Apocalipse 14, a partir do versículo 9, diz assim: Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. Aí continue a terceira mensagem, mas vejam, a terceira mensagem começa falando dessa imagem da besta, dessa marca da besta. Ou seja, esse assunto seria muito importante logo antes da volta de Jesus, na sequência que está o capítulo 14. Então a gente precisa realmente descobrir o que é essa imagem da besta, e o que é essa marca da besta, e por que elas são tão importantes nesse período que antecede a volta de Jesus. A imagem é uma representação concreta de uma ideia. Por exemplo, lá no capítulo 3 de Daniel, nós temos uma imagem. Se você lembra, no capítulo 2, Nabucodonosor sonha com uma estátua, né? No capítulo 2, a estátua tem cabeça de ouro, peitos e braços de prata, quadris de bronze, pernas de ferro, pés de barro e de ferro, e uma pedra sem o auxílio de mãos humanas é lançada, atinge a estátua, e essa pedra se engrandece e domina a terra, é o reino de Deus. No capítulo 3, Nabucodonosor constrói uma imagem para representar aquilo que ele tinha visto no capítulo 2, no seu sonho. Vejam, a imagem não é exatamente o que é aquilo que está refletindo, a outra coisa que ela está refletindo, mas a imagem tem semelhança com aquilo que está refletindo. No capítulo 3, você tem uma imagem toda de ouro. Né? No capítulo 3, Nabucodonosor constrói tudo de ouro, como quem diz assim, não é só a cabeça de ouro, meu reino não vai passar. Mas a imagem do capítulo 3, ela se assemelha à estátua do capítulo 2. Por quê? Porque ela tem cabeça, tem peitos e braços, tem quadris, tem pernas e tem pé. Então, quando a gente está falando de imagem de alguma coisa na Bíblia, é algo que é semelhante a alguma coisa, que tem características parecidas com aquela coisa, mas logicamente não é igual. Muito bem, aqui no capítulo 3 de Daniel, versículos 1 e 2, diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Portanto, para ser imagem, precisa ser ao mesmo tempo semelhante ao objeto que representa e distintamente diferente dele. Por que a gente está discutindo isso? Porque a gente vai lá na imagem da besta, então essa imagem da besta, ela vai ser semelhante à besta. Não vai ser igual, mas vai ser semelhante. Aqui, como a gente falou, né? Precisa ser ao mesmo tempo semelhante ao objeto que representa, mas distintamente diferente dele. Então, quando a gente está falando de imagem da besta, nós vamos perceber que é uma coisa que é semelhante, mas tem distinções. Vamos lá, vamos continuar aqui. Em Apocalipse 13, nós temos 2 bestas. Né? Nós já estudamos isso em semanas passadas, só vamos relembrar aqui. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13, por favor. Apocalipse capítulo 13. Aqui em Apocalipse capítulo 13 nós temos 2 bestas.
né? Quando a Bíblia, especialmente Apocalipse, fala de bestas, é uma linguagem apocalíptica para poder, tá? Poderes espirituais, poderes políticos. Então nós temos dois poderes aqui, duas bestas. A primeira está aqui no versículo 1, diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Veja, a gente viu, eu falei para vocês na outra vez, em semanas passadas, que essa primeira besta representava a Igreja Católica. E nós já vimos isso várias vezes, várias características, inclusive quando repete esse conceito lá em Apocalipse capítulo 17, vem lá a questão dos 7 montes que nós vimos que eram referência a Roma. Tá bom? Então, a primeira besta representa a Igreja Católica, o poder romano espiritual. A segunda besta está aqui a partir do versículo 11, que diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Bem, olha essa segunda besta aqui. Você tem um segundo poder, uma besta é um poder. Um segundo poder, esse poder, ele parece ser cristão. Parece ser cristão. Por quê? Porque ele tem 2 chifres parecendo cordeiro. Cordeiro é um símbolo bem cristão, né? Bem parecido com Jesus. Tem 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Falava como dragão. Então, essa segunda besta, ela parece ser um poder cristão, mas no final das contas, ela vai se comportar como dragão, ela vai perseguir também. Bem, essa segunda besta, ela estava exercendo toda a autoridade da primeira. Veja aqui, ó, versículo 12. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta e faz com que os habitantes da terra adorem a primeira besta. Então, aqui tem uma semelhança e uma diferença. Ou seja, ela tem o mesmo poder sobre a terra que a primeira besta tem, mas ela tem um poder a mais. E qual é o poder a mais? Ela quer obrigar as pessoas a adorarem a primeira besta. Então, vejam que as duas bestas, esses 2 poderes, eles têm poder religioso. E a segunda besta tem um poder a mais, um poder político, um poder militar que pode obrigar as pessoas a adorar a primeira besta. Bem, dito isso, a gente observa que tanto a besta do mar, que é o poder católico, quanto a besta da terra, que é o poder dos Estados Unidos da América, eles são entidades que têm caráter religioso e político. Por quê? Porque eles influenciam os reis da terra. Lembram que o chifre pequeno, que representa também a primeira besta, ele se relaciona com os reis da terra. Então, os 2 têm poder político e os 2 têm poder econômico, poder político e poder religioso. Tá bom? Pode falar. Pastor, me fica bem claro a questão da primeira besta sendo a entidade da Igreja Católica, mas não me fica claro ser os Estados Unidos a segunda besta. Quais são as evidências teológicas, geopolíticas, políticas que nos levam a crer isso? Muito boa a sua pergunta. Vamos lá para Apocalipse capítulo 13, por favor. Apocalipse capítulo 13. Aliás, se você de casa quiser estudar mais sobre esses capítulos, na nossa temporada sobre as 3 mensagens angélicas, tem 2 programas sobre as bestas. Então eu consegui fazer mais pausado lá e eu explico melhor. Mas eu vou explicar com você. Vamos lá, nós vamos ler o texto de Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 11, que fala sobre a segunda besta, a besta que emerge da terra. Tá? Vi ainda outra besta emergir da terra, tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Então vamos lá. Primeira característica dessa segunda besta: ela tem um poder mundial.
tá? Porque ela diz aqui, ó, faz com que todos os habitantes da terra adorem a primeira besta. Então você pode marcar essa primeira frase aí. Ela tem um poder mundial. Ela tem poder político de âmbito mundial. Bem, versículo 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foram permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, novamente aqui, nós temos um poder político forte o suficiente, de âmbito mundial, que vai se unir com a Igreja Católica para tentar perseguir o povo de Deus. Vamos continuar a leitura. Nós paramos no versículo 15, não é? Versículo 16. A todos os pequenos e grandes, e ricos e pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é um número de ser humano, e esse número é 666. Por que a gente atribui, e não só a teologia adventista, mas muitos teólogos evangélicos atribuem esse poder aos Estados Unidos? Porque só há uma nação nesse planeta que tem condições geopolíticas, que tem condições militares, que tem condições econômicas para impor alguma coisa a nível mundial. E essa nação é os Estados Unidos. Agora tem uma outra coisa. A besta que emerge da terra, ela nasceu em um lugar pouco povoado e aos poucos ela foi ganhando poder. Qual é a única nação que se encaixa também nesta descrição? Os Estados Unidos da América, que vieram lá fugindo das guerras religiosas dos Estados Unidos, da Inglaterra, se localizaram aqui no continente americano quando ele ainda era pouco povoado e aqui cresceu e se tornou a potência que é. Já tentaram encaixar nessa segunda profecia outras nações, mas nós não temos nenhuma outra nação no mundo que tenha tanto poder geopolítico quanto os Estados Unidos. Então, muitos teólogos atribuem esta segunda besta ao maior poder político do mundo, que se unirá ao maior poder religioso do mundo. Por isso que a gente atribui aos Estados Unidos. E se você for ler livros sobre profecia, os mais recentes, depois da fundação dos Estados Unidos, muitos e muitos teólogos atribuem a ela, porque é a única nação do mundo que se encaixa nessa descrição. Tá? Vamos lá. Então, nós temos essas duas entidades, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Quais são as características da besta que sobe do mar e a imagem dessa besta? Vamos lá. Nós já descobrimos ao longo da nossa temporada que é ligado ao papado, né? Você vê isso em Apocalipse 13, 14 e 17. E o papado tem algumas características interessantes. O papado é uma organização de seres humanos. Portanto, a imagem será uma organização humana de algum tipo. Essa é a primeira evidência. Segunda evidência, o papado é uma organização religiosa. Podemos esperar que a imagem também seja uma organização religiosa. Lembre-se que tem a besta e tem a imagem da besta, que é a união das duas bestas, tá? Então, vai ser uma entidade religiosa. 3, o papado é uma organização religiosa cristã. Então, isso também deve se aplicar à sua imagem. E aqui, amigo, tem uma outra coisa interessante que eu não citei, né? O texto de Apocalipse 13 fala que essa segunda besta, ela fala como o cordeiro, ou ela parece com o cordeiro, mas fala como um dragão. Então, ela precisa ser uma nação cristã, para poder se encaixar. Né? Então, você tem a origem dos Estados Unidos, você tem o poder geopolítico dos Estados Unidos, e você tem também a origem cristã, ou a aparência cristã dos Estados Unidos. É mais um elemento que eu não tinha colocado antes, tá? 4, o papado do tempo do fim é intolerante. Né? Em Apocalipse 14, ele peleja contra os santos. A imagem da besta também será intolerante para com o povo de Deus. 5º elemento,
O papado, ao longo de toda a sua história, tem sido uma organização muito política. No tempo do fim, terá um poder político global e a sua imagem também exercerá poder político. Muito bem, então, nós temos 3 ramos do cristianismo, tá? Nós vamos construindo aqui essa resposta. Nós temos 3 ramos do cristianismo. Basicamente, o cristianismo está dividido entre católico romano, católico ortodoxo e protestantismo. Você vai encaixar as denominações cristãs todas em um dessas três categorias. Tá? A imagem da besta, portanto, no futuro, será os Estados Unidos se tornando a imagem da besta, perseguindo aqueles que forem contrários aos seus princípios religiosos. E veja, isso parece uma coisa, hoje já não parece mais tão absurdo, mas se você falasse sobre isso em 1950, 1940, você ia dizer assim, nunca que os Estados Unidos fariam acordos políticos religiosos com o Vaticano. Nunca isso ia acontecer, porque eram 2 países, duas instituições, digamos assim, ou 2 países, considerando o Vaticano e Estados Unidos, completamente avessos um ao outro. Mas hoje, cada vez mais, a gente vê uma aproximação entre os 2 países, entre as 2 instituições religiosas e políticas, né? E no futuro, a gente entende que isso vai ficar eu diria, mais forte ainda, né? Essa união. Hoje, nós temos visto, por exemplo, um Papa americano e um diálogo muito grande entre eles. Na morte do último Papa, o presidente dos Estados Unidos estava lá no velório dele. Isso foi uma coisa que não tinha sido vista até então. Então, essa aproximação tem acontecido cada vez mais. Então, isso seria a imagem da besta. Agora, o que é a marca da besta? Tá? Vamos lá estudar isso agora. Disseram por aí, eu já falei para vocês no começo, né, que a marca da besta seria alguma coisa como um chip, né? Um chip instalado lá embaixo da mão. Mas eu quero afirmar para você de casa também, que a marca da besta não é um chip implantado na pele. Não é. Tá? A marca da besta não é o código de barras. A marca da besta não é o aparelho celular. Né? Não é... Esses dias, tem uns 2 anos, eu vi alguém dizendo assim, não, a marca da besta vai ser colocada na bateria dos celulares, porque agora todo mundo tem, então... É muita criatividade, né, gente? Vamos para a Bíblia aqui ver o que é que a Bíblia fala sobre isso. O que é a marca da besta? O sinal da besta é algo que se oponha ao sinal de Deus. A gente conversou rapidamente sobre isso no outro programa, eu quero aprofundar agora mais. Vamos lá. Qual é o sinal de Deus? Vamos abrir a Bíblia agora em Êxodo capítulo 31 e Ezequiel capítulo 20. Nós vamos começar agora a identificar o sinal de Deus. Por quê? Porque o sinal da besta, ou a marca da besta, vai ser algo contrário ao sinal de Deus. Satanás faz isso desde sempre. Né? Ele sempre quer contrafazer aquilo que Deus criou. Então, vamos lá para descobrir o que é o sinal de Deus. Êxodo capítulo 31 e Ezequiel capítulo 20. Vamos ler esses textos. Começando por Êxodo 31, 13 e depois do 16 ao 18. O texto diz assim: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Veja que aqui em Êxodo 31, 13, o sábado está ligado a uma identidade do povo de Deus. Como é que o povo mostraria que Deus é o seu Senhor? Mostraria santificando o sábado. Está lá em Êxodo 31, 13. Agora vamos para Êxodo 31, 16 a 18, que diz assim: Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, os céus e a terra, e ao 7º dia descansou, e tomou alento. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Só tem 2 coisas na Bíblia que Deus fez com as suas próprias mãos: o ser humano, lá na semana da criação, e as tábuas da lei. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, essas coisas são tão importantes para mim,
que eu vou fazer com as minhas próprias mãos. Então ele cria os dois seres humanos, Adão e Eva, e ele escreve a lei de Deus com o seu próprio dedo, os 10 mandamentos. Depois essas tábuas foram colocadas dentro da Arca da Aliança. E João viu a Arca da Aliança no santuário celestial. E a Arca da Aliança era digamos assim, a caixa que guardava os 10 mandamentos. Então, Deus escreve com o seu próprio dedo. Agora vamos para Ezequiel. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel 20, 12. Agora Ezequiel 20, 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então, tanto em Êxodo, quanto em Ezequiel capítulo 20, a gente vê o sábado servindo como sinal. Então, qual é a marca de Deus no seu povo? Segundo esses textos bíblicos, a marca de Deus é a guarda do sábado, a santificação do sábado. E o que é uma coisa santa? Uma coisa santa é uma coisa separada. Deus criou lá o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia, e esses 6 dias ele entregou para a gente. Mas o 7º dia ele separou, santificou. Essa palavra você encontra em Gênesis capítulo 2, você encontra em Êxodo capítulo 20, você encontra em Êxodo capítulo 31, você encontra em Ezequiel capítulo 20. Sempre que se fala do sábado, fala de um dia separado, santificado. E essa é a marca de Deus no seu povo, porque a gente leu, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. A gente precisa ir para um breve intervalo agora, mas a gente ainda não chegou lá na identificação da marca da besta, então não sai daí porque a gente volta já já. Eu já escutei muito aquilo que o pastor falou. Que vai ser um chip, que não sei das quantas, isso e aquilo. Tantas coisas que as pessoas falam. Não havia pensado ou estudado a marca da besta dessa forma, como sendo um sinal do anti-sábado, nas palavras do pastor Felipe, né? Eu não havia estudado dessa maneira. Então, é um tema que eu ainda preciso me debruçar e estudar mais. O que ele falou hoje sobre a marca, né, o sinal que se opõe a tudo aquilo que vem de Deus. Então, eu não tinha pensado especificamente que fosse isso. Trazendo o sábado também, né? Porque o sinal de Deus é o sábado, como ele trouxe. Então, eu vi assim que cada dia que passa eu preciso aprender mais. E tem muita coisa ainda para ser aprendido. E é muito bom estar aqui e poder ter essa oportunidade de aprender. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil. Eu já te ofereço aqui o nosso guia de estudos, que é um material didático desta temporada, né? Um material que a gente usa aqui como complemento daquilo que a gente vê aqui na TV. E esse material aqui, que é a revista Eventos Finais, nossa revista Esperança, que é a revista oficial da Novo Tempo, a revista Esperança Eventos Finais, traz um conteúdo muito, muito bem feito, feito com muito carinho, com muito esmero, para que saia uma revista bonita e com conteúdo de valor para você. Certo? Por que você deveria pedir essa revista? Porque aqui você vai estudar com profundidade os temas que nós estamos trabalhando aqui e com o tempo que você precisar. Né? Você não vai ter ali o tempo do programa Bíblia Fácil, não. Você vai ter o tempo que você precisar. Você pode gastar aí 2, 3 dias só no capítulo 1, depois estudar com calma o capítulo 2, e você vai crescer espiritualmente conhecendo a palavra de Deus. Esse material aqui, ele tem um custo, mas o custo foi pago pelos anjos da esperança. Já estão pagos a produção, a impressão e até o envio para a sua casa. Você só precisa pedir, é o seu único trabalho. Você pode pedir pelo WhatsApp 12982444449. Vou repetir para você anotar, 12982444449. É só você mandar um recado no WhatsApp, eu quero a revista Eventos Finais, e a gente vai te ajudar a pedir e a receber na sua casa. Ou você pode ligar para o 0 operadora 12 2127 3121 durante a semana,
ou entrar no site novotempo.com/escola bíblica e a gente manda para sua casa sem custo algum, tá bom? Bem, o Diogo queria falar no final do último bloco e eu acabei não dando a oportunidade. Pode falar agora, Diogo. Pastor, eu também tenho uma outra pergunta em relação ao sinal, né? A gente entendeu que em Gênesis Deus fez a criação, ao sábado ele descansou. Isso foi um sinal dele com a humanidade. Sim. Só que aí a gente também tem a chamada de Abraão. E como um sinal para Abraão e seu povo foi a circuncisão. Uhum. E como se dá a circuncisão também como um sinal entre Deus e o seu povo? Legal. Você lembra do contexto da circuncisão? Abraão, ele tinha uma promessa, né? Deus tinha uma promessa para Abraão, faria dele uma grande nação. Mas ele não tinha filhos, né? E ele já era velho. Então, ele deu um jeito de ter filhos. Qual foi o jeito? Sara deu uma sugestão para ele, para que ele se relacionasse com Agar, a sua escrava, e tivesse um filho dela, como se fosse o filho da promessa. Abraão ouviu essa orientação da esposa dele, e aí teve Ismael, né? Quando Abraão não acreditou na promessa de Deus, digamos assim, duvidou que Deus daria um filho para ele com Sara, Deus disse assim: eu vou colocar um sinal no seu corpo. E o sinal que Deus colocou no corpo de Abraão foi a circuncisão. Então, a circuncisão era um sinal da promessa de Deus para Abraão, que se perpetuou pelo povo judeu por séculos e séculos, né? Isso até hoje, judeus ainda têm esse costume da circuncisão. Mas se você olhar os textos que envolvem a circuncisão, era um sinal de Deus com Abraão para dizer assim: eu vou cumprir a minha promessa com você, através de Sara. Então, esses dois sinais são diferentes, né? Você não vê em nenhum texto a circuncisão sendo dita como um sinal de Deus para toda a humanidade. Era um sinal de Deus para a promessa de fazer Abraão um grande povo. E aí eles estenderam aquele sinal para todos que eram descendentes de Abraão. Já o sábado, os textos são muito claros, um sinal entre Deus e o povo, um sinal de que Deus é o nosso Senhor. Então essa é a diferença entre os dois sinais, tá? O sinal de Abraão era um sinal da promessa de descendência, não um sinal como uma marca do povo inteiro, tá? Vamos lá. Então, o que João viu em visão na cena introdutória do capítulo 12 de Apocalipse? Vamos ler o capítulo 11 e 19, que é a introdução para o capítulo 12, tá? Diz assim: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Olha o que João vê lá no santuário de Deus. A arca da aliança. E o que era guardado dentro da arca da aliança? Bem, as tábuas da lei. Então, assim como as tábuas da lei são importantes aqui na terra, as tábuas da lei também são importantes no santuário celestial. Lá no santuário celestial, no lugar santíssimo do santuário celestial, há uma arca da aliança. E a arca da aliança, ela não tinha importância por ela mesma. A arca da aliança tinha importância pelo que ela guardava, que eram as tábuas da lei. Então, a lei de Deus, ela não é uma coisa que se encerra na terra. A lei de Deus, ela é o reflexo do caráter de Deus. E a lei de Deus é eterna porque o caráter de Deus é eterno. Agora eu quero mostrar para vocês aqui um quadro que tem a semelhança entre a primeira tábua do Decálogo, aquela que tem os 4 primeiros mandamentos, e o ataque à primeira tábua do Decálogo feita pela besta. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque você vai perceber que a besta que sobe do mar, ela está atacando diretamente a lei de Deus, especialmente os 4 primeiros mandamentos. Vamos ver aqui, ó. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Aí lá em Apocalipse 13, versículos 4, 8 e 12, diz assim: adorarão o dragão, também adorarão a besta, adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. A segunda besta faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Ou seja, aqui em Apocalipse capítulo 13, você tem um ataque ao primeiro mandamento. Aqui diz: não terás outros deuses diante de mim. Ali diz:
a segunda besta vai fazer com que toda a terra adore a primeira besta. Então você tem adoração. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem adorarás, nem lhes dará culto. Versículos 14 e 15 de Apocalipse 13. A segunda besta diz aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. E fez morrer todos quantos não adorassem a imagem da besta. Olha que coisa. Olha como essa comparação é esclarecedora. Não faça imagem. Aqui diz, façam imagem. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aí lá nos versículos 1, 5 e 6 diz, sobre as cabeças a besta tinha nomes de blasfêmia, proferia arrogâncias e blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome. Isso não impressiona, né? Essas coisas assim do detalhe da Bíblia. Aqui não te tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aqui eles blasfemam o nome do Senhor teu Deus, do Senhor nosso Deus. Terceiro mandamento. Agora o quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Lá no versículo 17, numa tradução literal, diria, a marca, isto é, o nome da besta ou o número do seu nome. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. No versículo 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Quarto mandamento ainda, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Lá no versículo 16, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca. Vejam, amigos, as duas bestas do Apocalipse, elas estão em ataque direto contra os 4 primeiros mandamentos. E vejam, essa correspondência nos mostra que realmente a marca da besta está em oposição ao sábado, a marca de Deus. Por quê? Porque tem oposição ao primeiro mandamento, tem oposição ao segundo mandamento, tem oposição ao terceiro mandamento e tem oposição ao quarto mandamento. É mais uma evidência de que a marca da besta é uma oposição à marca de Deus, o sábado. Então vamos lá. Então vamos identificar a marca da besta agora. Apocalipse 14, 11 diz, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta. Apocalipse 13, 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Lá no quarto mandamento, nós temos o nome do Senhor. Né? Diz, pois o sábado o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. É o mandamento onde aparece o nome de Deus. Na marca da besta aparece o nome da besta. Vejam que é uma oposição clara, um ao outro. Enquanto no quarto mandamento está estampado o nome do Senhor, na marca da besta está estampado o nome da besta. Continuando, Êxodo 20, 11, né? Foi o que eu citei agora, né? Ele diz que o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, assim como no mandamento tem o nome do Senhor, na marca da besta tem o nome da besta. A marca da besta, portanto, será um antissábado. A marca da besta será um mandamento de guarda de dia. Então, o que vai ser a marca da besta? Não vai ser um chip, não vai ser o código de barras. A marca da besta será algo que vai se opor ao dia de guarda de Deus. A marca da besta será algo que vai se opor ao dia que Deus estabeleceu como santo. Por isso que a gente está chamando aqui de anti-sábado. E a marca da besta será, portanto, a guarda do domingo por força de lei. Porque qual é o dia hoje que se opõe à guarda do sábado? É a guarda do domingo. E aí eu falo o que eu falei no outro programa lá. Nós não podemos dizer hoje que quem guarda o domingo hoje tem a marca da besta. Por quê? Porque a marca da besta, ela pressupõe força de lei. Eu vou voltar aqui para a gente ler o texto que fala aqui, ó, e os adoradores, Apocalipse 14, 11. E os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba o nome, a marca do nome da besta. Aí o 13, 17 diz, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca.
Então, o domingo só se tornará a marca da besta quando ele for obrigatório por lei. O que a gente chama de lei dominical. Já existiram algumas leis dominicais pelo mundo, mas nenhuma de âmbito mundial e por força de lei. Quando for por força de lei, você vai ter a contradição entre o sábado bíblico e o antissábado, o domingo, que seria a oposição ao sábado de Deus. Pode falar. Pastor, segundo essa informação, como se dará na prática, sendo pragmático, como que haverá uma fiscalização, quem guarda o sábado, quem guarda o domingo, e como será essa determinação para quem não guarda o sábado, não poderá comprar ou vender? Como será na prática isso? Olha, eu vejo, eu não tenho como dizer como será em todos os detalhes, né? Porque a profecia não chegou em mim ainda, né? Mas a gente tem alguns indícios. Vocês lembram, há algum tempo atrás, vocês ouviram falar muito, todos nós ouvimos falar muito da Lei Magnitsky. Já ouviram falar, né? O que era a Lei Magnitsky? Ou o que é a Lei Magnitsky? A Lei Magnitsky é um poder que os Estados Unidos têm, por causa do sistema bancário mundial, de impedir que alguém faça qualquer tipo de transação comercial, não é? Alguém que foi sancionado pela Lei Magnitsky, ela não pode comprar, vender, porque a conta bancária dela está bloqueada, os cartões de crédito estão bloqueados, a pessoa não consegue fazer nada. Vocês lembram disso? Vocês acompanharam? Veja, eu não estou dizendo que a Lei Magnitsky vai ser a forma como usarão para controlar a venda e a compra. Eu só estou lhe dizendo que existem meios para se controlar a venda e a compra, o comércio de uma pessoa. Esse foi um exemplo muito interessante, né? Os Estados Unidos têm poder para controlar as finanças das pessoas. Então, como vai ser? Bem, eu não sei dizer como vai ser nos detalhes, mas haverá força de lei para controlar a vida das pessoas. Deixa eu dar outro exemplo para vocês. Lembra da pandemia? Parece longe, né? Mas a pandemia tem 6 anos, né? 6? Não, menos que isso, né? É uns 5, 6 anos, né? Vocês lembram que em 2 semanas se baixou uma lei mundial dizendo que todo mundo tinha que fazer lockdown e usar máscara? Em 2 semanas, o mundo todo ficou unido debaixo de um decreto, de uma lei. Lockdown e máscara. Então vejam, nós temos evidências de que é possível que em algum momento uma grande potência mundial, por uma causa mundial, controle a vida das pessoas. E há recursos tecnológicos para isso. Eu não sei, Alex, te responder como é que vão ser os mínimos detalhes, mas eu posso te dizer o seguinte: já há recursos suficientes para controlar a finança das pessoas, as finanças das pessoas. A Lei Magnitsky é um exemplo disso. Já há precedentes de uma potência mundial, naquele caso, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, dizer assim, é lockdown para o mundo todo. É máscara no mundo todo. Então, é possível sim. E isso é interessante, você ter perguntado isso é interessante, sabe por quê? Porque essa teologia toda que eu estou mostrando para vocês, há 30 anos atrás, poderia alguém dizer assim, é impossível que um país como os Estados Unidos, por exemplo, controle o que eu vou comprar e vender aqui no Brasil. Hoje a gente não pode dizer mais isso, né? Porque é possível que um país como os Estados Unidos controle as finanças de alguém que está no Brasil. A gente viu isso com a Magnitsky. É impossível que o mundo todo obedeça a uma lei. A pandemia mostrou que é possível. Lá da Organização Mundial de Saúde saiu uma coisa, lockdown no mundo todo. E o mundo todo obedeceu. Então, sim, amigos, é possível que o mundo todo se una em torno de uma lei para a paz mundial. E apenas um grupo vai ficar de fora dessa lei. Um grupo que não quer guardar o dia da paz mundial, o dia da família mundial, que seria o domingo. Um grupo que vai ficar fiel ao sábado. É possível? É possível. A gente está vendo evidências disso, né? Muito bem. Aí eu volto lá para aquele exemplo que eu comecei, né? Daniel capítulo 3. Porque em Daniel capítulo 3, você teve um decreto também, uma imagem também, e 3 jovens que estavam sendo obrigados a seguir uma lei que ia contra a lei de Deus. O que acontece?
Daniel 3, 16 a 18. Olha o que aqueles 3 jovens responderam para Nabucodonosor. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eu falei para vocês nas semanas passadas que o livro de Daniel nos ajuda a entender como se vive na Babilônia. Nós vivemos hoje sob o domínio da Babilônia, do ponto de vista mundial. Um dia, uma imagem tentou se levantar contra os 3 meninos lá que eram de Deus. Sabe o que foi que eles disseram? Eles disseram assim, Nabucodonosor, não precisa tocar de novo aí a música, nós não vamos nos ajoelhar. E se você quiser nos lançar na fornalha de fogo, pode lançar, porque Deus tem capacidade de nos tirar dessa fornalha. Mas eles completam dizendo assim, mesmo que Deus não nos livre da fornalha, nós não nos ajoelharemos. E aqui nós temos um exemplo de como nós, fiéis a Deus, deveremos agir quando por força de lei tentarem nos fazer quebrar a lei de Deus. Quando finalmente a imagem da besta se formar, poderes políticos e religiosos do mundo se unirem em torno de uma causa única, em torno do antissábado, em torno daquele dia que vai se opor ao sinal de Deus, a marca da besta. Nesse dia nós vamos ter que dizer assim, olha, quer me matar? Pode matar, mas eu não vou desobedecer ao meu Deus. Você quer me lançar na fornalha, na prisão? Pode lançar, mas eu não vou desobedecer ao meu Deus. Lembra que Jesus falou no sermão de Mateus 24, vão lançar vocês na prisão, vão matar vocês. E aí a gente vai ter que ter a mesma coragem que aqueles 3 jovens tiveram lá na Campina de Dura, em Daniel capítulo 3. Vocês querem fazer o que quiserem? Podem fazer. Podem prender, podem matar, podem torturar, mas eu não arredarei o pé da minha fidelidade a Deus. Você está me olhando dizendo assim, pastor, falar agora é fácil, né? E eu digo para você, falar agora é fácil. Mas eu também te digo que o mesmo Deus que deu poder para aqueles 3 jovens, para serem fiéis lá na Campina de Dura, Ele continua sendo tão poderoso para dar poder para mim e para você, para sermos fiéis hoje. E para sermos fiéis no futuro. Mas a grande questão é o seguinte, você conheceu hoje qual é o sinal da besta? Qual é a marca da besta? E você conheceu hoje qual é a marca de Deus. E agora, o que você vai fazer com isso? Essa é a pergunta. Você sabe qual é a marca de Deus? Você sabe qual é a marca da besta? A pergunta que eu repito é, o que você vai fazer com essa informação? Você vai guardar essa informação na gaveta e fingir que não sabe? Ou você vai tomar uma decisão de ser fiel àquilo que Deus pede de você, mesmo que isso custe caro? Bem, agora eu não posso fazer mais nada. Eu já te apresentei o que a Bíblia diz. Agora, é entre você e Deus. Que decisão você vai tomar? Fala com Ele enquanto você ouve o hino. Tenho a ousadia de achar que sei de tudo, mas no caminho percebo que estou no escuro. Meu mundo repleto de orgulho me deixa longe de ti. Estou aos cacos no chão, clamando a ti teu perdão. Dá-me um coração humilde, disposto a te ouvir.
as marcas do teu amor. Rendido estou, rendido estou, rendido estou. Meu mundo repleto de orgulho me deixa longe de ti. Estou aos cacos no chão, clamando a ti teu perdão. Essa é a nossa oração. Dá-me um coração humilde, disposto a te ouvir, ó Jesus. Sinto a tua mão com as marcas do teu amor. Obrigada, Jesus, por isso. Dá-me um coração humilde, disposto a te ouvir, ó Jesus. Te sentimos, sinto a tua mão com as marcas do teu amor. Rendido estou, rendido estou, rendido estou. Lá, lá, ia, 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 lá, lá, ia. Essa é a oração que a gente tem que fazer. Dá-me um coração disposto a te ouvir, humilde. Porque, amigos, tem que ter humildade. Porque às vezes a mensagem que Deus traz para a gente é uma mensagem que vai contra aquilo que nós acreditamos. E eu entendo você, se você está agora numa luta assim, né? Mas não era exatamente isso que eu cria. Não era assim que eu entendia. Mas eu espero que a Bíblia tenha sido clara com você. Né? E agora, assim, eu sempre gosto de dizer isso, né? Eu cheguei no meu limite aqui. O meu limite é apresentar a verdade, apresentar a Bíblia. Agora, o que você vai fazer com essa verdade, aí já não é mais comigo. É entre você e Deus. Você de casa também. Eu não tenho nenhum poder de converter o seu coração, só o Espírito Santo converte. Eu não tenho poder nem de convencer você, porque é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu sou só o pregador. Minha função é só ensinar a Bíblia. Agora, se você vai ouvir a voz do Espírito ou não, aí já não é comigo, é com você, entre você e Deus. Mas a minha pergunta é, o que você vai fazer com o que você aprendeu hoje? Vai esconder debaixo do tapete? Vai ter um coração humilde e disposto a servir? Vamos orar? Senhor Deus, a Tua palavra foi aberta, foi exposta aqui, Tua palavra falou conosco, e agora nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê humildade, sinceridade de coração, coragem, para tomar as decisões que precisam ser tomadas, Senhor.
Eu te agradeço pela oportunidade que tivemos de estudar a Tua Palavra. E agora eu oro por cada um de nós para que possamos ter coragem de tomar a decisão que precisa ser tomada, Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos impressione para que possamos ser corajosos e fazer o que tem que ser feito. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.